Olá pessoal, essa é a segunda parte da nossa aula sobre a estrutura do átomo e a sua composição. Nessa aula a gente vai falar sobre a eletrosfera, sobre a distribuição eletrônica e a camada de valência. Como a gente já sabe, a eletrosfera é a região onde a gente encontra os elétrons. Esses elétrons estão girando ao redor do núcleo em órbitas circulares. Cada uma dessas órbitas possui um nível de energia, sendo que as que estão mais próximas do núcleo possuem menor nível de energia e as que estão mais distantes do núcleo possuem maior nível de energia. Uma coisa interessante é que os elétrons podem saltar entre órbitas, absorvendo ou emitindo energia. Quando o elétron absorve energia, ele salta de uma órbita de menor energia para uma de maior energia. Nesse caso, ele se encontra no estado de ativo ou excitado. Quando o elétron se encontra nesse estado, ele está muito instável, então ele tende a voltar para sua órbita de menor energia. Quando ele retorna para essa órbita, ele emite essa quantidade extra de energia na forma de fótons. E esse fóton, a grosso modo, é aquela luz que a gente observa na queima de fogos de artifício. A eletrosfera é formada por 7 camadas ou 7 níveis de energia, sendo que cada camada dessa recebe uma letra que a identifica, sendo a primeira camada a mais próxima do núcleo, a camada K, seguido da camada L, M, N, O, P e Q. Uma outra coisa também é que cada camada dessa comporta um número máximo de elétrons, sendo a camada K comportando o número de 2 elétrons, a camada L comportando 8, M 18, N 32, O 32, P 18 e a camada Q 8 elétrons. Para a gente fazer a distribuição eletrônica de um elemento químico, a gente precisa saber antes qual é o seu número de elétrons. A gente já sabe que um átomo no seu estado fundamental possui número de elétrons igual ao número de prótons, ou número atômico. No caso aqui do sódio, o número atômico dele é igual a 11, portanto, o seu número de elétrons vai ser 11. Uma vez que a gente já descobriu o número de elétrons do elemento químico, é só a gente distribuir esses elétrons nas camadas da eletrosfera. Mas para a gente fazer isso, a gente deve seguir algumas regrinhas básicas que devem ser respeitadas. A primeira delas diz que a gente deve começar sempre a nossa distribuição eletrônica pela camada mais próxima do núcleo, que nesse caso é a camada K. A segunda regra diz que a última camada da distribuição eletrônica não pode exceder o número de 8 elétrons, ou se for no caso a última camada, a camada K, ela não pode passar de 2 elétrons. Pegando como exemplo o elemento químico sódio, que possui um número atômico igual a 11, a gente já sabe que o número de elétrons dele também vai ser igual a 11. Então a gente vai começar a fazer a nossa distribuição eletrônica, começando pela camada K, que é a mais próxima do núcleo e comporta um número máximo de 2 elétrons. Então a gente coloca 2 aqui e o restante dos elétrons a gente vai colocar nas próximas camadas. Então eu vou para a segunda camada, a camada L. Aqui a gente vai colocar 8 elétrons. Por que eu não posso colocar aqui mais de 8? Porque senão esse número seria acima do número permitido pela regra, ou seja, que a última camada não pode exceder o número de 8 elétrons e aí a gente não estaria obedecendo. Então a gente coloca 8 aqui e o restante a gente coloca na próxima camada, que é a camada M. Então fica camada K2, camada L 8 e camada M 1. Aí a gente fez a nossa distribuição eletrônica, respeitando as duas regrinhas básicas. Vamos pegar então mais um elemento químico para a gente fazer a nossa distribuição eletrônica. O lítio ele possui um número atômico igual a 3, então nesse caso ele vai ter um número de elétrons igual também a 3. A gente vai começar fazendo nossa distribuição pela camada K, que é a mais próxima do núcleo, e aí a gente vai colocar 2 elétrons nessa camada K. O restante a gente vai passar para a camada L, então a gente vai colocar 1 elétron na camada L. Por que a gente não pode colocar os 3 elétrons diretamente na camada K? Porque nesse caso a gente estaria
desrespeitando a segunda regra, que diz que a última camada não pode ultrapassar de 2 elétrons, no caso, se essa última camada for a camada K. Agora que a gente já sabe fazer a distribuição eletrônica, a gente precisa aprender agora a achar a camada de valência. A camada de valência nada mais é do que a última camada da nossa distribuição eletrônica. Se a gente pegar aqui, por exemplo, o elemento químico sódio, a gente vai fazer a distribuição eletrônica dele e a gente vai achar como a camada de valência a última camada, que é a camada M. No caso do lítio, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai fazer a distribuição eletrônica e a gente vai achar a última camada dessa distribuição, que no caso é a camada L. Portanto, a nossa camada de valência vai ser a camada L. E assim a gente chega no final da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado e que a gente possa se ver nas próximas aulas. Até lá, pessoal!